Ok, gente, estou aqui de volta, Anivaldo Abreu, trazendo mais uma mensagem para vocês hoje aqui. E hoje eu vou falar de algo diferente, né? Como amanhã é dia de política, é dia de eleição, eu quero trazer uma fala com vocês hoje aqui, mas pode ficar tranquilo, eu vou falar sobre política, mas não vou pedir voto para ninguém, não é essa a questão. Eu só quero trazer para você uma reflexão e ajudar você a não cometer os mesmos erros que eu já cometi ao longo de anos, né? Que erros são esses, Nivaldo? Primeiro, eu não entender o que é política, não saber votar em partidos, né, que era um erro. Nunca votei num candidato, mas votei no partido. E a política, a origem da palavra política, né, ela tem origem no grego, e o significado dela é assuntos da cidade. Então, antes que você diga, Nivaldo, mas você cristão falando de política, queridos, eu sou um cristão, mas eu sou um cidadão. Eu tenho um RG, tenho um CPF, não sou um alienado, não sou um covarde de aquela história de dizer, eu não vou me envolver e deixar que os outros decidam por mim e depois querer ter palanque para ficar reclamando de algo que eu não participei. Eu participo sim, eu participo, sempre votei, quero votar, quero dar minha opinião e quero pedir a você que tenha essa mesma consciência que eu estou tendo de fazer uma avaliação dos candidatos, né? É, como é isso, Indivo? Como é isso? Primeiro eu quero te mostrar o que é política. Política, de modo geral, refere-se a um conjunto de ações, isso eu estou lendo aqui, tá? Decisões e práticas relacionadas à organização, administração e governança de um grupo ou sociedade. Ela abrange tanto as estruturas de poder, né, institucionais, governamentais, quanto os processos de tomada de decisões que impactam no bem-estar coletivo. A política ela pode ser entendida de maneiras diferentes. Uma delas é a política pela governança, né? Refere-se ao sistema de governo e à forma como decisões são feitas em uma sociedade, incluindo a criação e a aplicação de leis e a administração de recursos públicos, de estabelecimentos públicos e políticos, ok? Política do poder, como poder, esse é terrível. Diz respeito à disputa e ao exercício do poder entre diferentes grupos ou indivíduos com interesses diversos. Isso inclui o uso de estratégia e negociação para influenciar decisões em prol de certos objetivos. Influenciar quem? Eu e você no nosso voto. Mas o que eu quero me ater hoje aqui é sobre a política como participação cidadã, né? Política como participação cidadã. Envolve o quê? O engajamento do cidadão em processos democráticos como votar, debater questões públicas e protestar ou defender causas que visam ao bem comum, ou seja, tudo isso dentro da democracia, dentro da ordem, né? Em resumo, a política diz respeito, querido, à forma como as pessoas organizam e dirigem a vida em comunidade, buscando o equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos, ok? É isso aí. Mas, Divaldo, então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou te falar uma coisinha. Por exemplo, ao longo da minha vida, eu sempre aprendi, emburrecidamente, a votar em partidos políticos, o que é um erro. É a mesma coisa, eu sou Flamengo porque meu pai era Flamengo, né? Isso não é identidade, queridos. Isso é uma cópia. Eu sou Flamengo porque meu pai era Flamengo. Eu voto nesse partido porque meu pai sempre votou. Não, querido. Os critérios devem ser outros, deve ser um pouco mais inteligente. A gente antigamente até era normal que você fizesse isso, porque a gente era quase que doutrinado é, por mídia, né? Porque a gente tinha muito poucos recursos de informação, então aquelas que falavam em terra de cego, caolho é rei. Eu sou do tempo em que a gente tinha informação da guerra ainda pelo repórter Esso, que não tinha nem televisão, era repórter Esso que tinha um horário específico e a gente ouvia. Cansei de ouvir, debaixo da figueira ali em Florianópolis, pela Rádio Diário da Manhã, o repórter que saía na praça, no microfone da praça, ali todo mundo ficava informado do que acontecia. Hoje não. Hoje nós temos uma gama de informação 24 horas por dia na palma da nossa mão. Então é muito mais fácil. Então hoje não tem como eu me desculpar só se eu for uma pessoa omissa que não quiser realmente me envolver, não quiser trabalhar, não quiser tomar decisões acertadas, ok? Como é que eu faço isso? Primeiro, normalmente nós seguimos a partidos, né? Nós fomos doutrinados para pensar assim.
seguir, votar no partido. Não importa o candidato. Não importa se o cara é honesto, se não é honesto, se o cara tem qualificação, se não tem, mas é do meu partido. É do meu partido. E nós fizemos isso com clube de futebol, com política, até mesmo com igreja. Aí eu vou nessa igreja porque eu sou pentecostal, eu vou nessa porque essa é assim. Nós começamos a seguir placas e não seguimos a Cristo. Não importa o que está sendo pregado, contanto que ela seja uma igreja pentecostal. Não adianta, não importa o que está sendo pregado, contanto que seja uma igreja conservadora. Não importa. Nós seguimos placas e não seguimos aonde deveríamos, a Cristo. Na política não é diferente, querido. Eu tenho que ter, no mínimo, a preocupação de saber quem é a pessoa que eu estou votando. O que é que ele defende? Queridos, vamos dizer aqui, eu sou um cara, por exemplo, vou aqui me identificar, eu sou um cara de direita e sou conservador, tá? Eu defendo princípios de religião, família, né? Tranquilo isso aí para mim, tá? Agora imagine se eu com essas qualificações, eu voto num cara que seja de esquerda e que não apoie nada disso. Olha qual é a coerência que existiria no meu voto votando desse jeito. Eu, Nivaldo, um cara que defende família, que defende a religião, que defende princípios, e voto num cara que defende tudo o contrário. Qual era a minha coerência nisso? Qual é o resultado disso? É uma tragédia, correto? A mesma coisa quando você vai votar, por exemplo, num prefeito. Você vota num prefeito que tem qualificação, o cara já provou que é bom, já mostrou isso, né? Você já fez essa avaliação, ok. Só que o que você fez? Você votou no prefeito, fez toda essa avaliação e na hora de votar no vereador, né? Você simplesmente votou porque o cara era teu amigo, porque alguém pediu, ou por um desencargo de consciência, ou porque era do partido, né? E você não pensa o seguinte, queridos, porque o prefeito vai depender agora, quando você votou nele, você deu esse voto de confiança nele, né? Ele vai depender que você dê para ele agora, né, suporte para isso. Onde é que está o suporte do prefeito? No vereador. Quando você escolhe vereadores que apoiam o projeto, né, que venham apoiar o plano de governo desse prefeito, aí você está dando para ele condições de uma boa governança. Mas quando você bota um prefeito lá e bota lá na Câmara um vereador que é contrário ao projeto de governo desse prefeito, você quebrou ele e você quebrou o município. Então, é uma questão de raciocínio, né? De pegar, hoje à noite, faça uma colinha, né? Faça uma colinha. Eu tenho amigos que hoje são candidatos, mas não vão ganhar o meu voto. Primeiro que a pergunta que eu faço é o seguinte: qual a motivação que ele está entrando na política? Qual a qualificação dele para isso? Se não tem qualificação, querido, eu não vou arriscar. Sabe por quê? Porque quando eu arrisco, aposto, eu estou apostando não é só em mim, eu estou apostando em famílias que dependem também desse meu voto, depende muito daquilo que vai acontecer no futuro. Então eu tenho que ter essa responsabilidade. Querido, a corrupção da política começa no meu voto. A corrupção começa no meu voto, que ninguém está lá, ninguém entrou lá que não fosse pelo voto, com exceção de alguns. Mas um deputado, um vereador, um senador, um prefeito, um governador, são eleitos com votos. De quem? Nosso. Então, quer dizer, a corrupção não começa lá, a corrupção começa no meu voto. Começa aqui, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, na minha omissão, né? Eu quero transferir responsabilidades porque eu sou cristão. Faça favor, né, cara pálida? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sou cristão, sim. Sou contra o cristão que vota em partidos de esquerda, que não defendem pautas conservadoras, que não defendem família, que não defendem a religião. Isso sim, isso é errado. Tá? Isso é errado. Então, o fato de eu não falar aqui não significa que eu não me envolvi com política. Política é uma coisa, politicagem é outra, tá? Vamos deixar isso bem claro. Existe a política e a politicagem. Politicagem eu não faço. Politicagem eu não faço. Queridos, não entrou um político aqui na minha rádio ao longo desse tempo. Não fiz questão, não entrou um político aqui para dizer um ai aqui. Não entro porque eu não permito política nem dentro da religião que existe, eu não permito aqui, né? Eu estou aqui dando a minha cara para falar, tenho certeza que muita gente vai me criticar, querido, com todo respeito, estou nem aí. Estou nem aí porque eu sei quem eu sou, conheço o meu caráter, Deus me conhece, eu devo satisfação a Deus
E eu já disse para várias pessoas, se você quiser saber alguma coisa a meu respeito, cara, pergunta para mim, olha, eu sei coisas horríveis a meu respeito. Vem perguntar para mim, simplesmente isso. Simples assim, tá bom? Então, o que eu espero de você hoje é que você tenha um voto consciente, um voto honesto, né? Vá para casa agora, faça uma reflexão, veja, faça uma avaliação, mas como é que eu vou avaliar, Nivaldo? Cara, olha os frutos, olha os frutos. Você sempre precisa olhar os frutos. Quando você vai andar com a pessoa, você começa a conhecer os frutos dessa pessoa. Você vai avaliar se é viável você caminhar ou não com essa pessoa. Você está na igreja, a mesma coisa. Na política não é diferente, queridos. Não é diferente. Por exemplo, quando você namora, né? Você está se conhecendo para um futuro que é eterno. Como é que você faz isso? Por exemplo, você, garota, né? Você está namorando, procura observar como é que o seu namorado trata seus pais. Porque como ele trata seus pais, ele vai tratar você. Então são questões de avaliação que eu tenho que fazer. Tá? Então, tome cuidado. Eu espero que você tenha essa consciência, que você procure avaliar bem os seus candidatos. Né? Se você votar num prefeito conservador, procure ver um vereador que apoie a mesma pauta dele para que ele possa ter governança. Que Deus te abençoe e até a próxima.